O Geraldo Souza tá dizendo aqui, ó, bom dia, Paulo Francisco, Danilo Dias, o Alan Prost. Não sabia que você tinha esse apelido, o Alan Prost. Nem eu, aí. Não? Tô sabendo agora. O Alan Prost. Ah, é? Não sabia, não. Maravilha, Obrigado, maravilha. né? Ser associado a um ícone do esporte, do automobilismo. Tecnicamente falando, eu penso que a Série B tem um equilíbrio principalmente por tudo que você falou, né? Estamos diante praticamente de um mercado disputado e muito escasso. A gente vê aí jogadores na janela, quase fechando a janela, como Sassá e Nicolas, com todo respeito a eles, tem uma história bacana no futebol, mas sendo disputado por times, né, troca, não, eu quero o Sassá, vai pra ali, o Sassá acaba indo pro Criciúma, o Nicolas acaba chega até aí a BH, mas não concretiza o negócio com o América Mineiro. Então, assim, eu penso que o acesso esse ano ele vai ser construído por time que conseguir ter uma gestão melhor no dia a dia, aquele time que conseguir ter um ambiente mais agradável, porque vai acontecer dentro dessa Série B, essa instabilidade que aconteceu com o Santos no ano passado, que aconteceu com o Vitória da Bahia em 2023, que acontece com o próprio Atlético em 2023 também, essa instabilidade, e o time que tiver um dia a dia mais palpável, ele conseguindo fazer essa gestão, ele pode chegar ao final dessa Série B mais sólido. Então eu penso que essa construção de acesso vai ser baseada mais nesse dia a dia, né? Thiago, eu penso que não muitas. Cuidado, eu vejo que... Cuidado. Eu penso que não muitas. Alguns reforços pontuais. Eu diria um zagueiro, um cara bacana, resolver e definir a situação do Romão. Se ele for ficar, beleza. Se não for não ficar... vai. Não vai. Então trazer um cara ali pro setor, eu penso que é. Mas eu traria mais, era potencializar os que lá estão. Até o momento não foram potencializados. Né, você vê que passou o Guanais, passou o próprio menino que tava aí, o Tencate, o auxiliar também, eles não potencializaram o que tem de bom lá. Todo mundo hoje queria ter um Potker, queria ter um Dantas, queria ter um próprio Sandro Lima, Marcelinho, o Ale, Haldane, Shailon. É bom lembrar que se fosse uma oportunidade de mercado, bacana, aí sim, sabe, trazer um pouco mais, mas eu não quero aqui inchar o elenco do Atlético e trazer jogadores aí pro treinador depois ter que ficar gerindo egos, vaidades. Então ele tem que ser letal, como foi em 2023. Ele sofreu 28 gols, fez 25 no primeiro turno em 23, e aí ele fala, poxa, eu preciso organizar meu sistema defensivo, mas eu preciso também potencializar quem tava ali, que era o próprio Luiz, que tinha 3 gols na virada do turno, o próprio Shailon, que com a chegada do Jair, potencializando esses jogadores, o Luiz passa de 3 para 9 gols, o Shailon passa de 2 assistências para 8, então foram eles que foram potencializados. Então eu penso que eles têm que trabalhar aqueles jogadores que ali estão, em vez de querer inchar e buscar jogadores que nem conhecem a história, nem conhecem como é trabalhar no Atlético. O Tigrão aprendeu a jogar a competição. O Vila hoje sabe como é desempenhar bem o seu papel dentro da Série B. Em 2023 te trago exemplos e números para isso. 2023 o Vila consegue ser o melhor mandante daquela competição, que lhe dá a condição de no último jogo depender apenas de si. O Vila Nova aprendendo a jogar a competição com um orçamento o terceiro mais baixo naquela altura. 2024 igual. O Vila consegue manter até meados de outubro as posições cimeiras, só que depois ele perde forças e ali com um elenco já menos com qualidade técnica, mesmo o fator casa ainda sendo preponderante ao longo da Série B, ele deixa um pouco as suas forças pelo caminho, mas mesmo assim consegue ficar na primeira parte da tabela, o que me faz trazer com que o Vila consiga manter-se dentro do G4 e brigando pelas posições lá de cima ao longo da Série B de 2025 por esses motivos. Não importa o tamanho do orçamento desse time, ele tem um maior ativo que é a sua torcida, que é a credibilidade do seu presidente, do seu staff, saber que vai ser cumpridor, isso é muito importante para um time que disputa e quer estabilidade na Série B. É um time que hoje é cascudo, é difícil você falar, poxa, eu vou enfrentar o Vila em Goiânia. Os times, ninguém quer vir jogar aqui em Goiânia, por quê? Por causa do retrospecto, são números que estão consigo, 2 derrotas em 19 jogos, cuidado, esse time colorado aprendeu a jogar competição, o que nos dá alento, Thiago, para poder dizer com tranquilidade que o Vila, sim, é um desses times que eu pontuo que vai brigar até o final dessa Série B por uma dessas 4 vagas. Thiago, começando da escalação do seu treinador, né, que foi muito bem em modificar o meio campo, que foi uma das peças que pra mim foi a pior partida lá em Belém do Pará, diante do Remo, e coloca Igor Henrique ao lado do Arilson e também traz o Dodô pra valorizar aquele bonito gol que ele fez diante do Atlético. O Vila já começou ganhando aí, na escalação, um time ofensivo, um time encaixando as suas peças nos devidos lugares. O Vila Nova hoje encontrou um equilíbrio, defesa, meio, ataque. O Vila hoje nos 3 setores de campo, também os 2 laterais muito bem, tanto no quesito marcação, tanto no... O Luiz Fernando hoje foi uma peça anulada pelo Formiga, o Elias muito bem no seu corredor direito. O Vila hoje, o seu goleiro não comprometeu, ainda quase defendeu a cobrança de pênalti. O Vila em todos os setores hoje fez uma atuação digna. Pra mim foi um dos melhores primeiros tempos que eu vi do Vila Nova no ano. Gostei
gostei do que vi. O Polveira participativo, assistindo, fazendo gol, presença diária. O Guilherme Parede, uma qualidade técnica, um refino com a bola no pé. O Vila Nova vem criando esse estigma de quando cai dentro do Oba, meu amigo, pode preparar. O Vila nos 4 jogos como mandante, 12 pontos, 6 gols feitos e apenas um sofrido, Thiago. O que falar desse time que vem ganhando cada vez mais cara de Série B? Das 8 rodadas que tivemos até o momento, 4 delas o Vila ficou dentro do G4. Ninguém consegue tirar o Vila Nova de lá. É esse time que vai aprendendo a jogar a Série B, mesmo com orçamento baixo ou não, é esse Vila Nova que eu não vou deixar, Thiago, de pontuar que vai sim brigar lá em cima até o final dessa Série B. Pra mim, olha, teve vários protagonistas desse jogo. Eu ficaria com o Guilherme Parede facilmente, até para premiá-lo, né? Desse regresso, voltando a jogar perante os torcedores colorados, deu uma linda assistência. Não é fácil você voltar sem ritmo competitivo, e ele lutou, não fugiu dos duelos, conseguiu ainda participar bem das intervenções, quase marca um gol. Eu premiaria ele se não fosse a atuação do Bernardo Chapo. Pra mim, esse zagueiro hoje anulou. Ele pegou o Allan Kardec, ó. Vem aqui no meu bolso, amigão. Estamos falando atacante de São Paulo, de Atlético Mineiro, ao lado do Payunçá, que também participou do segundo gol. Então a dupla de zaga do Vila muito bem servida. Ele fez um gol que foi anulado, de perna não dominante, jogou bem, cometeu um pênalti que ficou indignado, que pra mim mais foi a versatilidade do Luiz em enganar o árbitro do que propriamente a imprudência do Bernardo, mas pra mim foi uma das grandes partidas, ou se não, a melhor desse zagueiro que chegou de forma tímida, calado, começou a trabalhar, começou inclusive no banco de suplentes e hora nenhuma reivindicou a sua posição no campo com o microfone ou com qualquer outro tipo, e sim mostrando o seu talento no jogo aéreo, no jogo de pés, e hoje, pra mim, Bernardo Chapo merece levar o prêmio pra casa. O Remo pode se aproveitar disso, porque toda mudança gera uma certa uma dúvida, mas será quem vem? Será que a gente vai continuar titular? Será que isso, os métodos, a defesa? Então o Anderson vai apenas dar sequência no que o Tencate vinha fazendo hoje, no sentido de bola parada, no sentido de quem bate, de quem marca homem a homem, se marca por zona, as bolas, quem ataca, qual setor que as jogadas ensaiadas, vamos fazer essa, aquela falta lateral do Tencate trabalhava essa situação, vamos fazer. A partir de segunda, o que o Fábio fizer com vocês, aí é com ele. Então eu penso que vai ser hoje uma imagem do que o Tencate já estava trabalhando, o Anderson só vai dar seguimento, mas eu não vejo o Atlético ser favorito dentro do seu estádio hoje diante do Remo. Então eu pontuo que em meio a essas dificuldades que o clube do Remo vai propor ao jogo hoje, o Daniel Paulista, um treinador que já tá lá, campeão, invicto, dentro da Série B, então lá tem uma certa... Vamos fazer um comparativo rápido, fácil. Lá estão navegando em ondas tranquilas, em um mar pleno, e aqui no Atlético umas ondas que balança esse barco, sobe, tem hora que você passa por uma adrenalina a mais ou outra, então você não conseguiu chegar nas águas mais tranquilas que o Remo hoje navega. O fator casa entra em questão, Vila Nova. Domingo tem Remo e Atlético. Será que o Dragão do Brasil vai vingar os goianos? Não. Não vai? Não vai. Fecha o microfone do Danilo. Tchau, Danilo. Quem é favorito pro jogo, Maestro Tim? Paysandu e Goiás, ô Danilo? Goiás. Ah, ufa. Paysandu e Goiás, Maestro Tim? Goiás é favorito. Cuidado. Muito bem. Terminou!